Foi? Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo agora? Tentem responder, por favor. Se agora o áudio chega até vocês. Vou perguntar aqui. Agora sim? Ah, perfeito. Graças. Então, posso iniciar? Olha. Boa noite, sejam todos bem-vindos aqui a essa nossa transmissão, a essa nossa live, a esse nosso bate-papo para falar sobre uma técnica que eu sou suspeito para falar dela, sou apaixonado pela técnica que nós vamos abordar hoje. Bom, tá ok, né? Ok, fiquei com medo aqui, mas tá tudo ok, vamos seguir em frente. Eu sou o professor Everton Lopes, para quem não me conhece, sou esteticista, apaixonado por estética, e eu trabalho com estética há cerca de 20 anos. Eu comecei aos 15 anos de idade, hoje aos 35, tenho aí uma carreira já há um bom tempo lecionando dentro da área da estética. Eu comecei por meio de cursos livres, lá aos 15 anos, numa cidade do interior de São Paulo, quando nem existia o curso técnico na minha cidade. Aí, aos 18 anos, eu me mudei para São Paulo, fui para a cidade grande, para a capital, e ali eu comecei a querer trabalhar mais com estética, continuei avançando nos cursos livres, até que chegou um momento em que eu optei por fazer a formação técnica em estética. Então, durante um certo período da minha carreira, eu estive como técnico em estética. Para mim, foi um divisor de águas começar a sair da formação livre e a me profissionalizar de verdade através da formação técnica. Comecei a ficar apaixonado cada vez mais, comecei a dar aulas, graças a Deus tive a possibilidade de estar do lado de pessoas excepcionais no mercado da estética, e tenho um orgulho muito grande de dizer que fui um dos primeiros profissionais esteticistas, na verdade o primeiro que se sabe até hoje, a ser convidado para assinar um cosmético. Então tenho muito orgulho disso. Isso foi em 2012, o primeiro esteticista a ser convidado para assinar um cosmético. Isso foi com a marca Medicatriz, tenho muito carinho pela Medicatriz. Depois assinei cosméticos para a empresa chamada Lacma, acredito que vocês conheçam a Lacma. Depois disso veio a Tulípia, veio a Ecos, enfim, chegou um determinado momento que várias empresas ali querendo parceria, e no meio desse caminho, eu senti a necessidade de entrar na graduação, de dar continuidade nos meus estudos. Isso foi em 2012. E aí, em 2015, eu me formei, fiz a graduação em estética, e depois disso não quis mais parar. Foi para pós-graduação, recentemente um mestrado internacional em medicina estética, agora fazendo também um mestrado em ciências naturopática, e quem sabe aguardando aí um doutorado para a nossa área de estética, que ainda é um sonho, né? Precisamos galgar muito essa questão, e acabei mergulhando no meio do caminho na técnica de intradermoterapia, que é a técnica que nós vamos falar aqui hoje. Também sou hoje sócio proprietário de uma empresa de cosmético, que é a HS Cosmético. Em 2018, me transformei sócio dessa empresa. Depois de tanto fazer produtos para várias marcas, resolvi ter uma criação própria, e já são 2 anos com essa empresa. E de São Paulo, estou atualmente morando no Recife desde 2017. Quando eu estive presente no Recife a primeira vez, me apaixonei por essa cidade e resolvi me mudar para cá. Em questão de 21 dias da primeira vez que eu coloquei os pés aqui, eu já estava morando aqui, fiz a mudança por completo, e hoje sou apaixonado por essa terra, e para mim é uma satisfação imensa receber esse convite. Mas vamos lá, porque o tempo é limitado, eu falo pouco, e eu acredito que muitas dúvidas possam surgir aqui dentro desse nosso bate-papo, que eu quero mais transformar essa nossa
palestra, essa nossa live, em uma troca de experiência, em um verdadeiro bate-papo, e eu gostaria muito que vocês realmente interagissem, tirassem aqui as dúvidas na medida do possível. Como eu sigo com o slide aqui, professora? Pronto, a partir de agora você não vai ver... Não me vejo mais. Os alunos. Ok. Aliás, nem você, nem... Ok. Vamos lá. Vamos colocar o slide. Bom, antes, aqui, né? enquanto a professora coloca o slide, eu preciso explicar para vocês que a técnica de intradermoterapia pressurizada, ela começou a ser conhecida como mesoterapia. Tá? Então, o que seria mesoterapia? A mesoterapia, ela ficou muito famosa no mundo todo através do Dr. Michel Pistor, isso a partir de 1952. Ele, que era um francês, acabou difundindo a técnica de mesoterapia por todo o mundo. Ele foi uma das pessoas que mais acabou propagando. Mas o que seria mesoterapia? A mesoterapia, ela consiste na aplicação de um fármaco em baixas quantidades de forma local. No passado, quando nós tratávamos algum tipo de patologia, vamos imaginar uma dor de cabeça, uma dor na coluna, você ia lá e aplicava um fármaco de forma sistêmica, para que isso corresse o organismo como um todo e chegar no ponto da dor, no local da dor e trazer ali o benefício terapêutico. Através da mesoterapia, a aplicação desse fármaco, ela passa a ser em pequenas doses, em pequenas quantidades, no ponto da dor ou no ponto do problema. Então, mesoterapia consiste nessa aplicação de um fármaco, de um medicamento, em baixas doses de forma muito pontual. Isso acelera o tratamento, isso acelera a resposta de qualquer trabalho que você venha realizar. Então, a mesoterapia consiste dessa forma, injeção de forma muito pontual. A intradermoterapia é a mesma coisa, só o nome que muda, tá? Porque nós aplicamos a mesoterapia de forma intradérmica. Então, por isso que houve uma adaptação para o nome. Ao invés de utilizarmos o termo mesoterapia, começamos a utilizar muito, principalmente dentro da estética, o conceito de intradermoterapia. Embora essa técnica começou a ser popularizada em 1952 através do Dr. Michel Pistor, nós temos relatos de que a mesoterapia já era trabalhada desde 1884, tá? Então, mais tarde é que ela realmente ficou popularizada. Deixa eu seguir aqui. Eu trouxe aqui essa pergunta, intradermoterapia pressurizada ou Hyaluron Pen, por quê? Abre o estojo para mim, professora, por favor. Porque muito se fala na famosa Hyaluron Pen. Então, vocês vão ouvir por aí a famosa Hyaluron Pen. É um nome que ficou muito popular, muito comum fora do país e principalmente quando chegou no Brasil. O brasileiro gosta muito de americanizar as coisas, né? Lá fora, ela ficou conhecida como Hyaluron Pen, porque, na verdade, é um nome que se dá ao equipamento. Na verdade, não chega nem a ser um nome, é o apelido que se deu para esse material que faz a entrega do ativo dentro da técnica de intradermoterapia pressurizada. Aqui no Brasil, nós vamos chamar de caneta pressurizada, podemos adotar outros tipos de apelidos para a técnica, mas, na verdade, o nome correto para uma emissão no certificado acaba sendo intradermoterapia pressurizada ou mesoterapia pressurizada. Pode ser chamado de injetor também, o equipamento, mas a técnica seria errado você chamar a técnica de Hyaluron Pen, tá? Então, a emissão de um certificado de um curso, se esse curso viesse, por exemplo, com o nome Hyaluron Pen, para um fiscal da vigilância sanitária, ele não teria validade nenhuma validade. Então, é complicado quando você, profissional, sai da graduação e continua buscando
ampliar o seu conhecimento em alguns cursos livres, é importante que você tenha essa noção de que o nome que está no certificado é o nome que te habilita para algo. Então, nada de ficar adotando nomes tão mirabolantes que foge do contexto daquilo que a técnica realmente se propõe, tá? Então, é isso. Intradermoterapia pressurizada é o termo mais correto para nós adotarmos aqui no Brasil. Ela promete fazer a entrega de ativos através de uma injeção sem o uso de agulhas. Nós vamos utilizar, deixa eu pegar aqui, nós vamos utilizar uma seringa que é acoplada à ponta da caneta. Ó, nós temos aqui a caneta, eu tenho a seringa que eu vou utilizar, nós vamos colocar o ativo aqui dentro e vamos rosquear na caneta. É muito simples a forma de aplicação, tá? Então, essa caneta é uma caneta onde eu pego a pressão por meio de uma rosca, ajusto o nível de profundidade que eu quero entregar o ativo, ajusto a dose, a quantidade de ativo que eu quero entregar, o ativo está aqui dentro, né? Eu vou colocar ele aqui dentro antes, vou encostar na pele, apertou, disparou. Não tem segredo, gente. Muita gente fica assim, mas eu preciso treinar muito para trabalhar com a técnica de intradermoterapia pressurizada. De verdade, o segredo da técnica não está na aplicação, na prática. Realmente, a grande questão da técnica está na parte teórica. Você precisa entender muito sobre o ativo que você está injetando, você precisa entender muito sobre a reação, a camada onde você vai entregar esse ativo. A técnica em si é simples, o processo de prática é simples. O segredo realmente está em entender, em compreender, ok? Então, não é uma técnica recente, já é trabalhada há muitos anos. A mesoterapia pressurizada, ela começou a ganhar peso na área médica na década de 70, e agora, recentemente, é que nós começamos a absorver ela dentro do mercado da estética. Aqui no Brasil, ela começou a ganhar peso de 2016 para 2017, ok? Então, por que é errado esse título de Hyaluron Pen? Porque Hyaluron Pen significa hialuron é hialurônico, do ácido hialurônico, e pen é caneta. Então, seria caneta de hialurônico. E é errado. Por que é errado? Porque nós não vamos trabalhar apenas com a aplicação, com a injeção de ácido hialurônico. Muito pelo contrário. Aqui no Brasil, nós trabalhamos muito mais com outros ativos do que, propriamente dito, com a técnica de ácido hialurônico. Então, aproximadamente aí 70% desse trabalho nós fazemos com outros ativos. 30% do trabalho aí é realizado com ácido hialurônico, e para o mercado da estética, para o profissional, principalmente o esteticista, dificilmente será a aplicação do ácido hialurônico puro, tá? É aquilo que nós chamamos de mescla. Nós vamos trabalhar com ativos em combinações. Então, o ácido hialurônico, normalmente, que eu trabalho, ele pode vir com um DMAI, ele pode vir com um outro tipo de ativo, com um silício orgânico, ele dificilmente virá ali somente o ácido hialurônico. Então, é totalmente equivocado querer trazer essa nomenclatura aqui para a nossa realidade no Brasil. Nós precisamos ter em mente tudo isso. E aí, quando eu falo de intradermoterapia pressurizada, eu preciso conhecer quais são as técnicas que eu posso utilizar. Lembrando que quando a técnica chegou aqui para a mão do profissional esteticista, ela chegou de uma forma muito limitada. Muito limitada. Então, nós trabalhávamos ali mais gordura localizada. E hoje, graças à evolução, graças à indústria cosmética, cada vez mais surgem possibilidades de trabalho
com a técnica de intradermo pressurizada. Então, hoje é possível, através das mesclas cosméticas, ter aí uma grande variedade de combinações, de possibilidades. Então, começando aqui pela hidratação, que é o famoso Skin Buster. Tá? Então, se fala muito em Skin Buster. É engraçado que, como eu falei, a pessoa gosta muito de americanizar as coisas. E aí, pouco se fala no significado do Skin Buster, mais se fala da palavra, e às vezes o cliente fica perdido. Ele quer fazer o Skin Buster, mas ele não tem a menor noção do que seria esse Skin Buster. Então, Skin Buster é uma hidratação, mas na verdade é uma super hidratação. Porque quando nós falamos em hidratação cosmética hoje, nós falamos daquela hidratação convencional que nós aplicamos sobre a pele, né? Nós aplicamos de forma externa. Hoje, dentro do Skin Buster, a super hidratação, por que ela é uma super hidratação? Porque eu vou conseguir introduzir o meu produto, o meu cosmético hidratante, dentro da pele. Então, por isso que eu tenho condições de potencializar de 3 a 5 vezes mais o meu poder de hidratação desta pele. Então, veja só que legal. As meninas, quando vêm fazer um curso, os meninos, todo mundo, vira para mim e fala assim, poxa, professor, mas é um pouco caro, né, a aplicação na prática. Normalmente, pessoal, você vai gastar de 60 a 80 reais de material para pressurizar. E aí tem gente que fala, nossa, é caro, né? E eu sempre costumo dizer, é caro comparado ao quê? Ah, é caro porque eu, quando vou fazer um protocolo cosmético com aquele produto, com aquele kit maravilhoso daquela empresa X, daquela empresa mais top de mercado, que costuma ter um preço maior ali, mais caro, eu vou gastar cerca de 30 reais, 40 reais para poder fazer uma sessão na minha cliente de hidratação. Então, quando você compara com algo, você começa a ter uma dimensão. Ele não se torna caro, por quê? Aquele kit de 30, 40 reais de custo por uma aplicação, ele vai te dar um resultado X. Com a pressurizada, o fato de você entregar em profundidade, dentro da pele, potencializando ali 3 a 5 vezes o resultado, essa comparação mostra que não é caro. Não é caro. Então, você gasta 30 ou 40 reais para um bom protocolo, de um cosmético convencional aplicado sobre a pele, e quando você remete isso para a intradermo pressurizada, você vai entregar 3 a 5 vezes mais resultado para o teu cliente. Então, 60 reais de custo não é nada, porque aquele tratamento, aquele protocolo cosmético, se você cobrasse por ele 100 reais, por, sei lá, 40 minutos, 1 hora, que às vezes tem protocolo que é extenso. Aqui na pressurizada, você vai levar cerca de 20 minutos para fazer o tratamento, entregar 5 vezes mais resultado e pode cobrar também de 3 a 5 vezes mais pela sua sessão de hidratação, porque é uma super hidratação. É uma evolução do mercado cosmético, sem sombra de dúvida. E essa evolução, eu vou além, essa evolução colocou o Brasil à frente de qualquer país quando o assunto é intradermoterapia pressurizada de finalidade cosmética. Nós não temos essa facilidade fora do Brasil. Tá? E eu posso afirmar para vocês, eu estou no mercado da intradermo de 2016 para 2017. E de lá para cá, eu comecei a fazer curso no Brasil, fiz curso na Inglaterra, fiz curso na França, fiz curso na Espanha, fiz curso nos Estados Unidos, e fui o primeiro profissional a lançar um livro sobre a técnica de pressurizada, voltada para a cosmética e voltado para o profissional da estética no mundo. Se você pesquisar, você não vai encontrar em nenhum lugar um livro que trate sobre a técnica, ok? Trouxe até aqui para mostrar para vocês. Esse aqui foi o primeiro livro, tinha 112 páginas, e aí depois eu atualizei ele ficou ainda melhor. Temos aqui 180 e algumas páginas, e aí nós temos o livro que trata da harmonização facial com a pressurizada, e nós temos o livro de harmonização corporal com a pressurizada. Então, veja só quanto assunto nós temos para tratar, e o Brasil é pioneiro.
é pioneiro. Não só também acerca desse pontapé a nível de curso, de formação, mas também com as mesclas cosméticas, ok? Então, nós temos aí, por exemplo, a possibilidade de trabalhar o botox cosmético. Não é a toxina botulínica pura, não é o fármaco, mas é um derivado da toxina botulínica, tá? Então, você tem uma ação muito próxima, muito parecida, mas com um formato mais seguro de ser aplicado. Isso é formidável. Lá fora, eles não têm esse tipo de trabalho. Eles têm a toxina botulínica, e aí você vai dissolver a toxina botulínica para que você possa pressurizar. Olha o trabalho que eles têm de fazer essa diluição, enquanto aqui nós temos essa possibilidade em um produto próprio, pronto para essa finalidade. Então, nós temos a possibilidade de trabalhar a redução de gordura através de um ativo liporredutor, isso é fantástico. Nós vamos trabalhar com ativos de ação lipolítica, parecido com as enzimas, que se é conhecida no mercado hoje da área médica, mas não é a enzima propriamente dito, mas o resultado é muito próximo. É muito próximo. E é muito mais seguro. Eu encontro profissionais, esteticistas, principalmente. Essa aula é direcionada só para esteticista ou tem biomédico também? Não? Esteticista. Ok, então estamos aqui realmente no nosso meio. Eu posso direcionar minha fala mais para vocês. Isso é muito importante. Eu sou um classista, eu luto muito pelos direitos do profissional esteticista e tenho muito orgulho de ser esteticista, embora tenha também contato com biomédicos, farmacêuticos, com os fisioterapeutas, com os biólogos. É um grupo muito grande. A nossa área, ela não é uma área onde o esteticista anda sozinho, mas nós precisamos cada vez mais valorizar o trabalho do profissional esteticista. Isso é muito importante. Então, eu vejo profissionais esteticistas chegando para mim e falam assim: professor, eu quero trabalhar com uma enzima, naquela ânsia, naquela necessidade, né? Ok, nós podemos galgar tudo isso, né? Mas enquanto nós não temos a criação do nosso conselho, é um pouco complicado você querer trabalhar com os fármacos, porque existe um certo risco e existe a necessidade de uma fiscalização. O problema não está na capacidade, no intelecto, no preparo do profissional esteticista, principalmente o profissional que graduou, que está graduando, né? Recentemente, para quem não conhece a história da estética, até 2018 nós não tínhamos uma regulamentação. Qualquer pessoa que fizesse um curso de um dia, tivesse um certificado emitido por qualquer pessoa de poucas horas, fez um curso de limpeza de pele, ela saía dali, abria o espaço dela e começava a atender. De 3 de abril de 2018 para cá, nós temos uma lei, que é a Lei 13.643. Nós movimentamos um projeto de lei durante anos. Na verdade, a estética tentou durante quase 3 décadas ter a sua profissão regulamentada. E só em 2015 nós conseguimos colocar um projeto de lei que levou 3 anos para ser aprovado. E ainda assim, não ficou como nós gostaríamos, mas é um caminho para a nossa regulamentação. Hoje, só é profissional da estética aquele que faz uma formação técnica em estética ou uma graduação em estética. Então, não tem mais essa de curso livre. Aqueles que já trabalhavam há 3 anos antes da aprovação da lei, esses que tinham cursos livres e consigam comprovar, eles têm o que é chamado direito adquirido. Isso é muito importante que você, profissional esteticista, conheça tudo isso. Por quê? Amanhã, se você souber de alguém que esteja trabalhando na estética sem a formação, cabe a você denunciar para que você possa proteger a sua área. Então, voltando, não temos ainda um conselho. Foi lançado essa semana aí nas redes sociais um projeto de lei que é o 4180/2020, se eu não me engano é isso, 4180/2020, que é um projeto de lei que visa criar o nosso Conselho de Estética. Mas ele é inconstitucional, primeiro porque ele exclui o profissional de nível técnico, ele traz os profissionais das outras áreas para a estética, e não pode, porque eles já têm os seus devidos conselhos, e porque também não se cria um conselho por meio de um projeto de lei. Tá? Não é o legislativo, é o executivo que tem esse poder. Então, são questões políticas, só para que vocês possam entender. Então, voltando, eu não posso querer trabalhar com fármaco sem que haja um respaldo a nível de fiscalização.
Hoje, se você for pego no seu espaço, trabalhando como enzima, se você não tiver total conhecimento de lei, se você não tiver um bom advogado, o seu espaço ele pode ser fechado e você ter uma grande dor de cabeça. Eu acompanho profissionais por todo o Brasil, trabalho muito com questões jurídicas, oriento muitos advogados que entram em contato comigo. Quando você é denunciado no Ministério Público por um conselho de classe, você precisa pagar no mínimo 10 mil reais para um advogado começar a defender você, é um tanto quanto complicado, ok? Então, eu estou muito feliz que esse cenário mudou. Em 2000, a técnica de intradermo pressurizada, ela começou a ficar forte no Brasil em 2017, mas eu fui contra a técnica, contando um pouquinho da entrada da técnica aqui no Brasil para vocês. Por que eu fui contra a técnica? Porque o equipamento que era registrado aqui no Brasil, ele era registrado como aplicador de medicamento. Ele não era um equipamento registrado com finalidade estética. Então já começa por aí. Tudo que você tem dentro do seu ambiente de trabalho, ele precisa ser voltado para a estética, registrado na Anvisa, e aí nós vamos avaliar o grau de risco do equipamento. Eu costumo dizer para o profissional que ele precisa conhecer muito essa questão. Sabe por quê? Porque todos os dias nascem novas técnicas, novos equipamentos, e um equipamento, quando ele entra no mercado, aqui no Brasil, existe essa briga de classe. O problema, às vezes, não é o profissional, e sim o conselho, tá? Então, por exemplo, entra uma técnica nova, hoje quem está mandando muito no pedaço costuma ser o Conselho de Biomedicina. Mas no passado era o Conselho de Fisioterapia. Nós brigamos durante muitos anos com o Conselho de Fisioterapia. Eu me recordo que em 2012, quando a criolipólise chegou no Brasil, ninguém aceitava a criolipólise na mão do esteticista. Ninguém alugava, ninguém dava o curso. E aí começaram a me procurar. Professor, você vai dar o curso? E eu não me interessei pela técnica naquela ocasião. E aí eu fui ver que o profissional esteticista estava sendo recusado. E eu fui investigar a máquina. Eu vi que a máquina era registrada para estética e era registrado como um classe 2. Aí eu me perguntei por que o esteticista não pode. Só para vocês entenderem. Classe 1 de risco é todo equipamento que apresenta baixo risco. Sabe aquele equipamento, quando a gente vai no shopping, naquela loja vermelha, com a logo vermelha, que vende um monte de quinquilharias legais, que a gente gosta muito? Acredito que vocês sabem, aquele não começa com P e termina com shop, essa daí. Você vai ali, passa na frente e você vê, por exemplo, uma luz pulsada portátil, um depilador por luz pulsada portátil. Se esse equipamento tiver um registro na Anvisa, por ele ser vendido livremente para o consumidor final, você pode ter certeza que o grau de risco desse equipamento é classe 1. Não precisa ser um profissional para manusear aquele equipamento. Então, entenda, o equipamento, se ele é registrado na Anvisa, se ele é destinado para estética, nós vamos observar o grau de risco dele para saber se podemos ou não operar o equipamento. Classe 1 é baixo risco. Eu e minha mãe, que não é esteticista, vai poder ter o equipamento e manusear o equipamento. Equipamento classe 2 de risco significa médio risco. Significa que somente um profissional poderá manusear o equipamento. E um equipamento classe 3 é alto risco. Aí precisa ser um profissional da área médica ou um profissional devidamente treinado, capacitado e cujo seu conselho permita manusear aquele equipamento. Quer um exemplo? Criolipólise é classe 2. Carboxiterapia é classe 2. Eu briguei durante muito tempo com a criolipólise, provei que poderíamos, comecei a dar o curso e habilitar as esteticistas, e em 2015 caiu a criolipólise e comecei a observar o mercado para a carboxiterapia e descobri que não havia nenhum impedimento. Todo mundo sempre achou que o fato de ter agulha é impedido para o profissional esteticista, e não existe nada na lei, na legislação sanitária, que impeça o uso de agulhas na mão do profissional esteticista. Então, eu provei que poderíamos sim trabalhar com um injetável ali, que é o CO2. Então, a máquina... Por que eu posso injetar o CO2? Porque o equipamento de carboxy está registrado com essa finalidade. Eu entrei um pouquinho nessa questão aqui para que vocês possam entender muita coisa do que eu vou falar, ok? Então, nós precisamos observar o registro, o grau de risco. Se amanhã surgir um equipamento de lipoaspiração,
simples, que você tem uma máquina, você programa ela, conecta uma agulhinha com uma mangueirinha, ela começa a fazer a lipoaspiração, você vai saber se você pode usar ela ou não é perguntando por conselho de alguém, não é esperando que uma outra pessoa de uma outra formação diga se você pode ou não. É o registro da máquina que vai determinar se você pode ou não. Então, foi registrado para finalidade estética, é classe 1 ou 2 de risco, vamos poder tranquilamente. Ok? Se for classe 3, aí é um pouquinho mais complicado, talvez uma pós-graduação é que vai nos habilitar para uso desse equipamento. Funciona assim. Então, quando a técnica de intradermoterapia pressurizada entrou no Brasil, eu já fiquei com o pé atrás e alertei todos os esteticistas. Sou muito atuante nas redes sociais e dizia, não pode, esteticista não pode, porque o equipamento estava registrado como aplicador de medicamento e porque o produto que nós iríamos injetar é um fármaco. Então eu não tinha amparo na legislação, não tinha nem a lei em 2017. Aí em 2018, a indústria cosmética começou a criar a mescla cosmética. Registrou ali o primeiro cosmético para pressurizada. Nesse momento, nós tivemos a lei do esteticista aprovada em 3 de abril de 2018, e então a gente começou a ter uma brecha jurídica. Eu poderia aplicar, por quê? Eu tinha um cosmético injetável. Eu poderia aplicá-lo até com agulha, se quisesse, com uma seringa e uma agulha. Mas eu ainda tinha um problema com o registro do equipamento. O equipamento permanecia registrado como aplicador de medicamento. Aí, em 2019, veio uma grande transformação para nós. Uma marca de caneta registrou uma caneta com o nome de injetor. Eu não estou aqui para falar de marca, tá? Embora eu tenha essa liberdade. Eu quero que vocês entendam a evolução e como as coisas funcionam. Uma caneta como esta, ela tem registro da Anvisa, mas ela é um aplicador de medicamento. Nós podemos ter complicações ao receber um fiscal da vigilância sanitária. A caneta da Basal, que é vendida pela Samana, pela Cosmobeauty, ela veio registrada como injetor. Isso aconteceu no meio de 2019. Quando isso aconteceu, nós saímos dessa questão de brecha jurídica, eu entendo bastante nessa questão de lei, tá? Não sou nenhum advogado, mas estou muito envolvido com isso. Nós passamos a sair dessa brecha e passamos a ter legalidade. Os fiscais não compreendem essa questão. Tá? Vai ter muito fiscal batendo na tua porta, dizendo que você não pode tal procedimento, sendo que pode. Está amparado pela lei e pela própria Anvisa. Então tem muito fiscal de vigilância sanitária que dá multa, que fecha espaço. E aí chove de gente vindo atrás de mim, pelo amor de Deus, o que eu faço? Como eu procedo? Então é o que eu digo, se você estiver dentro da lei, de tudo que exige, é muito fácil reverter qualquer tipo de injustiça que fizerem com você. Mas para isso nós precisamos estar totalmente dentro da lei. Vão errar muito conosco, muitíssimo, não fazem ideia. Já vi clínica sendo fechada porque disseram que não poderia radiofrequência, porque não poderia microagulhamento, porque não poderia ultrassom, porque não poderia vapor. Tem uma menina que eu estou acompanhando no interior, que ela é técnica em estética, e aí disseram que para ela trabalhar com vapor, ela precisa de um responsável técnico com conselho. Veja o absurdo. Veja o absurdo. Eu vejo cada coisa que vocês ficariam de cabelo em pé. E aí, em 2019, eu já estava dando curso de intraderme pressurizada, mas eu tinha uma apostila muito grande, muito extensa. Quando houve essa mudança do primeiro injetor, eu resolvi documentar. Eu resolvi criar o livro e publiquei o livro. O meu livro, ele não está à venda. Você não compra ele. Ele faz parte do meu curso. Tá? Isso é uma estratégia minha para blindar o conhecimento que você, profissional, vai receber. Então, por isso que eu blindei dessa forma. Mas é uma estratégia jurídica, porque existe um problema ainda com a questão do registro do cosmético, porque quando você vai vasculhar na Anvisa a forma que um cosmético ele é registrado, a partir do momento que ele é cosmético, ele não é de uso interno, ele é de uso externo. Então, foi uma manobra que a indústria criou, que lá na frente pode dar algum problema, tá? Mas hoje para nós está tranquilo. Eu resolvi registrar e documentar, eu conto a história, eu conto toda a história, a evolução do registro do produto, da transformação de um cosmético injetável, toda a manobra e o registro das canetas também. Por quê? Se a
a bomba estourar na nossa mão, na mão do esteticista, nós temos provas, nós temos documentos, não é uma apostila que pode ter sido criada da noite para o dia, está tudo documentado, está tudo registrado em cartório, na CBL, em tudo. Então, eu fiz isso como uma manobra jurídica de defesa do profissional, ok? Então, contei aqui essa história para vocês porque eu acho que faz parte, eu só vou ficar atento no horário, porque eu falo pouco. Eu acho que faz parte e é muito importante que vocês compreendam tudo isso, porque amanhã vocês vão precisar. Aqui também, a possibilidade de trabalhar empapada, também com liporedutor. É muito legal falar sobre isso, porque tem profissional que me fala assim, professor, eu vou querer comprar a caneta que me permita trabalhar facial. Não tem a caneta que trabalha facial. Não tem a caneta que trabalha corporal. Tem a caneta que entrega profundidade e tem a caneta que entrega superficial. Ok? Então, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês essa maquete de pele que eu trouxe para a nossa aula hoje para tentar lucidar isso para vocês. Dependendo do que eu vou trabalhar, eu vou entregar em profundidade. Então, eu vou disparar aqui, o ativo ele tem que percorrer com força para chegar em profundidade e dissipar o produto. Se eu quiser fazer, por exemplo, uma hidratação, tem que ser uma pressão superficial, menor pressão, para que o produto fique aqui na minha derme. Ele não vai ficar epiderme, ele fica aqui na minha derme. Então, ele se dissolve na derme, mantendo e me entregando esse grau de hidratação. Então, depende muito do que eu quero fazer, onde eu quero atingir, e não a área que eu quero. Não importa se é facial, se é corporal. É equivocado você pegar e falar assim, eu quero a caneta para facial. Eu quero a caneta para o corporal. Você quer uma caneta para ou profundidade, ou de forma superficial, ou para ambos. Mas não que você quer a caneta porque você quer trabalhar facial ou corporal, ok? Então, a mesma coisa. Uma papada é gordura? Ok, eu vou trabalhar uma entrega em profundidade. Eu vou trabalhar o liporedutor. Ah, não, é uma papada que eu já trabalhei a gordura, mas agora ficou um pouco de flacidez, eu quero dar um efeito lifting. Então, eu quero trabalhar o quê? Estímulo de colágeno. Onde está esse meu colágeno? Na gordura? Não, está mais superficial, está na minha derme. Então, eu vou fazer uma entrega mais superficial, ok? Então, nós podemos também trabalhar a flacidez, não importa se seja essa facial ou corporal. Terapia capilar, embora precisamos avançar um pouquinho mais nas mesclas, mas existe sim mescla no mercado para um trabalho em terapia capilar, mas muita coisa ainda para acontecer nesse mercado da terapia capilar, que, por sinal, o profissional da estética tem muito para explorar, é um mercado carente. Rugas, nós vamos poder trabalhar com ativos aí que vão estimular a produção de colágeno, linha de expressão também com estimulantes de colágeno, sequelas de acne também envolve estímulo de colágeno, também é ali entrega superficial, nada profundo, estrias também envolve estímulo colagênico, celulite, vamos trabalhar com ativos que vão melhorar aí essa textura, circulação periférica. Então, quando nós falamos de celulite, nós vamos trabalhar de forma superficial e um pouco profunda também. Então, normalmente, nós vamos ter um trabalho aí que se aproxima muitas vezes de um trabalho para celulite, gordura. Então, você pode mesclar, você pode fazer entregas profundas, entregas de forma superficial, e você vai ter aí um resultado. Efeito lifting, através de uma melhora da firmeza da pele. Enfim, compreenderam a imensidão de possibilidades, fora as combinações que nós conseguimos com o trabalho da intradermoterapia pressurizada? Então, isso me encanta. Lá no passado, começamos com gordura. Pessoal, para vocês terem uma ideia, a intradermoterapia pressurizada, ela veio da técnica de intradermoterapia convencional com agulha. Aí, quando ela chegou aqui no Brasil, veio tanta caca junto que vocês não fazem ideia. Por quê? Eu tinha a caneta que ficou popular aqui no Brasil, esse modelo de caneta aqui, tá? Que o pessoal conhece como a Confortin. Essa minha não é a Confortin, essa daqui é a Tezera. É uma caneta sem registro aqui no Brasil, ela é o que nós chamamos de réplica da Confortin. A Confortin tem registro, ela custa algo em torno de R$6.000, e essa caneta aqui não tem.
essa caneta custa algo em torno de R$ 200. Vejam a diferença. Everton, mas eu posso trabalhar com essa caneta no Brasil? De forma alguma. Por que eu tenho essa caneta? Primeiro, para trazer a informação para o curso. Segundo, porque eu ganhei ela num curso que eu fiz nos Estados Unidos. Essa caneta lá, gente, custa $30. Olha, nos Estados Unidos, ninguém quer pagar mais do que $30 numa caneta. Vocês não têm noção. E aqui, a gente paga algo em torno de R$ 4.000 e o pessoal quer chorar. Por quê? Porque importação, imposto, registro. Essa caneta aqui, o chato da caneta, não falando mal da marca, mas o mecanismo dela, o disparo, ele é individual. Eu vou colocar o produto na seringa, eu vou selecionar quanto de... Eu só posso colocar aqui a unidade que eu quero disparar. Unidade corresponde a 0,01 ml. É pouquinho, gente, que nós vamos colocar. Para vocês terem noção, uma hidratação, nós vamos disparar 3 unidades, 2 unidades, é pouco produto. Então, a minha fase, para eu fazer uma fase toda, eu iria disparar cerca de uns 8 disparos na região de testa, aproximadamente 6, 8 em uma parte do rosto. Então, se nós formos contar, dá cerca de 20, 25 disparos para fazer uma hidratação face toda. 30, no máximo 40, se eu for fazer face, pescoço e colo. Então, são poucos disparos, pouco produto. Quando nós falamos em comprar um frasco de uma mescla hidratante, que vem ali 4 ml, por exemplo, de uma marca cosmética, você vai pagar algo em torno de R$40 a R$60. É pouco. É pouco. Quando o médico ele vai fazer uma hidratação com ácido hialurônico, obviamente, tem um poder diferente, tá? Mas para vocês terem noção, um bom ácido hialurônico, 1 ml, uma seringa de 1 ml, que já vem na seringa, ela custa de R$350 a R$1.200. 350 a R$1.200. É o ácido hialurônico reticulado. Ele é espesso, parece um gel, tá? Parece um gel. Tem algum momento aqui que eu vou falar sobre ele. Então, ele é muito mais caro. Ele preenche o nosso hidrato e dá volume, tá? O reticulado, ele tem uma duração maior. Pode durar 6 meses, 8 meses, até 1 ano. Depende muito da pele. Você não consegue garantir para o teu cliente quanto tempo vai durar. O nosso, ele é rapidamente absorvido pelo organismo. Então, ele vai durar cerca de 15 dias, 30 dias. Eu já tive casos de durar até 60 dias. Em contrapartida, infinitamente mais caro o reticulado, então a técnica com o médico vai ser muito mais caro, nosso é mais barato. Outra coisa que diferencia, se tiver algum tipo de reação, o nosso é rapidamente reabsorvido pelo organismo, enquanto que o reticulado, aquele que é denso, demora mais. Um ácido hialurônico, ele pode necrosar, disparado em uma região ao qual você não teve controle, pegou uma veia, pegou ali um calibre, pegou uma região de circulação, aquele material denso, ele pode comprimir a tua veia, e isso vai promover o quê? Falta de oxigenação. O sangue deixa de chegar naquela área. Pegar ali um capilar sanguíneo, você deixa de irrigar aquela determinada área. E aí o que acontece? Pode necrosar. Tá? Falta oxigênio, necrose tecidual. Dificilmente isso vai acontecer conosco dentro da técnica cosmética. Então, vejam só a diferença que nós podemos trazer a nosso favor. Nós não precisamos ficar ali nessa vertente de que, nossa, mas o ácido hialurônico que o médico usa é muito melhor que o meu. Você precisa conhecer a característica do seu produto, da sua área, daquilo que você consegue trabalhar, os benefícios, prós e contras, para que você possa argumentar e levar isso adiante. Um médico aqui conversando comigo, discutindo, ele vai trazer os benefícios que o ácido hialurônico reticulado tem, e eu vou trazer e apresentar tudo isso que eu argumentei aqui para vocês. Tá? Então, nós temos muitos pontos positivos a nosso favor acerca disso. Então, aqui, quando eu trabalho com essa caneta, se eu encher a seringa, eu disparei 2 unidades. Essa seringa aqui, ela é uma seringa de 0,5 ml, 0,5 ml, corresponde a 50 unidades. Se eu for ficar disparando, por exemplo, de 5 em 5 unidades, eu encho ela e eu consigo fazer
10 disparos. De 5 em 5, eu consigo fazer 10 disparos sem desrosquear a seringa, ter que abastecer ela, ok? Eu só vou ficar girando, pegando a pressão. Essa caneta aqui, ela só entrega um disparo por vez, não importa quanto. Se eu quiser disparar 10 unidades, eu vou encher 10 unidades aqui. Olha o trabalhinho que eu tenho. Vou aspirar, é um pouquinho chato aspirar o produto. Coloquei 10 unidades, medidas aqui. Eu vou pegar o estojo pressurizador, vou vir aqui conectar ela, vou pegar pressão, vou tirar, vou vir aqui e vou ajustar a quantidade que eu vou injetar aqui, no caso 10, vou rosquear, olha o trabalho, hein? Vou rosquear, vou encostar na pele, acredito que vai dar para ver na câmera, ó. Aqui está vazio, né? Vocês estão vendo aqui transparente. Vocês vão ver que a hora que eu apertar, vai descer. Vou encostar na pele. Olha o tiro alto, né? Então, disparei o produto. Novamente, teria que retirar e lá aspirar. Vez por vez, ponto por ponto. Então, imagine 40 pontos de disparo. Eu tenho que fazer todo esse trabalho. Enquanto que as outras canetas eu não tenho essa dificuldade, ok? Então, isso é um ponto chato. Mas por que essa caneta tem esse mecanismo? Outra coisa, ela só tem um nível de profundidade que é profundo. Ela foi desenhada para que pudesse ser trabalhada na odontologia, anestesia. Ela entrou no Brasil com essa finalidade. E nós começamos a adaptar para a estética. Hoje até existe o mesmo modelo de caneta, que é um modelo soft, mas ela também tem esse mesmo mecanismo. Você vai fazer um disparo por vez e ter que ficar fazendo esse reabastecimento. Então, é um pouquinho chato em relação a isso, mas é um dos modelos de caneta. Quando entrou no Brasil, era só um modelo de caneta registrado. Foi esse primeiro modelo da Comfortin. A T0, como eu falei para vocês, é o que nós chamamos de réplica. Na verdade, a mesma fábrica lá fora e tudo mais, com pequenas características e mudanças aí para esse formato. Hoje, nós temos 12 modelos de caneta. Muitos, um se parece muito um com o outro, mas nós temos 12 modelos com registro. Isso é muito importante. E aí é onde eu digo, as pessoas costumam comprar a caneta e correr para um curso. E aí, se esse curso for dado por uma empresa ligado àquela marca de caneta, você vai ficar muito limitado, porque você não vai conhecer o diferencial que as outras canetas possuem. Então, eu costumo dizer, primeiro você precisa conhecer, tirar a tua habilitação, para depois você adquirir o teu veículo. Então, quando a gente vai dirigir um carro, primeiro não faça habilitação, tem gente que até compra o carro antes, mas o correto é, tira a habilitação, e aí você tem toda a autonomia para ir ali, escolher um carro e sair dirigindo já da loja, né? Então, esse seria o caminho mais natural, conhecer sobre as canetas. Porque o pessoal me pergunta assim, qual é a melhor caneta para eu adquirir? Então, antes de fazer a compra da caneta, é importante você saber que existe diferenças claras entre as canetas e não tem aquele modelo que possa garantir todo o trabalho de entrega em profundidade ou entrega superficial. Então, você precisa entender que tem caneta que só entrega em profundidade, tem caneta que só entrega de forma superficial, tem caneta que promete entregar aí com 3 níveis de pressão. Como, por exemplo, essa caneta, ela é uma caneta excelente. Ela é uma caneta que custa algo em torno de 3.500, 3.900, tem 3 níveis de pressão, tá? 3 níveis de pressão. É exatamente idêntica a essa minha aqui, que não é com Anvisa, é o que nós chamamos de réplica, mas vocês podem observar que é o mesmo modelo de caneta, tá? A diferença de uma caneta que eu não posso trabalhar no Brasil por não ter registro e outra que eu posso. Essa daqui você vai pagar 30, 40 dólares e essa daqui algo em torno de 3.900, 3.700 reais. É uma caneta ruim? Não, é uma caneta maravilhosa. A grande questão dela é que ela foi desenhada para ser trabalhada com esse modelo de seringa. Por que ela é um modelo de seringa diferente dessa outra aqui? Ó, eu tenho o modelo de 0,3 ml, que é essa fininha, e eu tenho esse modelo de 0,5. Porque ela foi desenhada para entregar ácido hialurônico reticulado. O ácido hialurônico reticulado ele é denso, parece um gel. Então eu preciso de mais
força para tirar ele. Tem o grau de reticulação. Na pressurizada, você não vai trabalhar com reticulado acima de 20 miligramas. Tem que ser abaixo disso, tá? Então, se você quiser pegar, por exemplo, um reticulado de 22, 24, você já tem complicação. Então, tá vendo cada detalhe que é importante antes de comprar uma caneta? Nós, dentro da estética, nem trabalhamos com reticulado. Pode ser que lá na frente você queira, faça muita questão, mas você precisa entender tudo isso. Então, o que acontece com o nosso cosmético? Ele é fluido, ele é líquido, igual a água, ele não tem viscosidade. Então, quando você vem com essa seringa e você vem com esse modelo de caneta que tem pressão alta, aí você consegue fazer entrega muito profunda, muito além do programado. Porque eu tenho alunas minhas que compraram a caneta antes de fazer o curso, e aí machuca o cliente, sangra muito, e não entende por quê. É porque a caneta é ruim? Não, a caneta é maravilhosa, mas ela tem os 3 níveis de pressão para trabalhar com um material denso. Então, quando você vem aqui e programa que você quer entregar um nível que seria superficial, a hora que eu disparo, ela... Não peguei a pressão toda. A hora que eu disparo, ela vai entregar superficial, mas levando em consideração um produto denso. Quando o produto é líquido, ela vai colocar muito profundo. Então, eu costumo dizer que quem trabalha com essa daqui com cosmético, ele trabalha profundo, muito profundo e osso. Eu faço essa brincadeira, porque é muito profundo mesmo, tá? Mas estou aqui para defender a caneta. O errado é o profissional que não sabe escolher, ele não sabe a ferramenta adequada para o tipo de trabalho que ele vai exercer. Então, isso é muito importante. Falando sobre custo de caneta, é bem relativo. Tem caneta que já chegou a custar R$ 2.200, era da Dr. Pen, Dr. Pen. Essa caneta, ela custava 2.200, às vezes ela oscila, chega a R$ 3.000. Ela é uma caneta diferente das demais, você não vai conseguir comprar essa ampola, nós chamamos de ampola ou seringa, tá? Essa ampola ou esta, porque ela tem uma seringa própria, então torna um pouco mais difícil a compra do acessório, tem que ser diretamente com a empresa, com a marca, então tem que levar em consideração isso. A seringa dela tem de 1 ml, né? Então, é o dobro da capacidade desta. Gente, manusear o equipamento é simples, porque a caneta ela foi criada para uma criança de 5 anos, por exemplo, dependente ali de um medicamento para diabetes, pudesse fazer autoaplicação. Então, você vai ali, ajusta, ensina uma criança de 5 anos a fazer uma autoaplicação. Ou seja, é simples. Tanto que é por isso que existem muitos cursos online para habilitar o profissional na técnica de pressurizada, porque não existe segredo no manuseio. O risco está em compreender toda essa questão jurídica, teórica, dosimetria, o ativo. Isso a gente lida muito mais de forma teórica do que prática, ok? Então, a caneta, ela oscila hoje, a caneta que nós usamos na estética, de R$ 2.200 até R$ 4.000. A caneta de melhor perfil que nos atende, ela vai girar em torno de R$ 4.000. Tem gente que acha um custo muito elevado, mas eu costumo dizer para você sempre comparar custo-benefício. Quando alguém vira para mim e fala assim, nossa, professor, esse equipamento ele é caro. Nossa, Everton, o seu curso é caro, o seu produto é caro, o seu serviço como esteticista é caro. Aí eu viro sempre para essa pessoa e pergunto assim, caro comparado ao quê? Porque para alguém dizer que algo é caro, ela precisa comparar com alguma coisa. Se alguém virar para mim e falar assim que uma Ferrari é cara, eu vou virar para essa pessoa, eu não tenho dinheiro para comprar uma Ferrari hoje. Quem sabe amanhã eu tenho, mas hoje eu não tenho. Mas eu sei o valor de uma Ferrari. Se alguém virar para mim e falar assim, nossa, a Ferrari é cara, eu vou virar e perguntar para essa pessoa, caro comparado ao quê? Aí ela fala, comparado a um Fusca. Aí, pera lá, nós estamos falando de um veículo. Os dois, tanto o Fusca quanto a Ferrari, vai transportar, né? Ele consegue tirar de um ponto A e levar para um B. Mas aí nós temos que levar em consideração designer, durabilidade, a qualidade, o que mais? O glamour de você estar com uma Ferrari, o status de uma Ferrari. Quantos cavalos? Exatamente, a potência, né? Vai me levar para um lugar de A a B? Vai, mas com que tempo, com que velocidade, conforto? Então,
pera lá, quando alguém disser para você que o teu serviço ele é caro, que o procedimento que você vende ele é caro, você vira para essa pessoa e fala, caro comparado ao quê? A tua limpeza de pele é R$ 150, que caro. Pera lá, caro comparado ao quê? Ah, ali a fulana vende uma limpeza de pele a R$ 35. Ok. Aí vamos lá. Eu me formei em uma das melhores universidades que existe hoje. Eu fiz pós-graduação, eu trabalho com produto de primeira linha, a minha limpeza de pele leva de 1h30 a 2 horas, a minha limpeza de pele é com retorno. Essa questão do retorno é bem legal, que eu costumo sempre falar disso para as minhas alunas. Dica de marketing, estratégia. Nós temos uma avaliação que normalmente vai levar cerca de 30 minutos, tem ficha de anamnese, a infraestrutura que eu ofereço, e aí ela vai comparar com a de R$ 35 da esquina, que muitas vezes passa leite de rosas, que muitas vezes utiliza um frasco de um sabonete de uma marca cara, mas no fundo ela reabastece com uma outra que ela compra ali na perfumaria a R$ 3, que não tem um processo de 1h30, que faz mais uma higienização muito superficial, vamos assim dizer, e quer comparar com a tua limpeza de pele, que tem uma etapa de 10 produtos, de 12 produtos? Pera lá. Então, nós precisamos parar para refletir sobre isso. Quando alguém vira para mim e fala que é caro a técnica de intradermal profundidade, eu digo, não é caro. Então, você não conheceu os benefícios da técnica. Por exemplo, uma radiofrequência custa em torno de R$ 7.000. A rádio já chegou a custar R$ 160 mil. Quando eu conheci a radiofrequência a primeira vez, ela não era para o esteticista. Ela era um produto de alto poder aquisitivo, e então todo lançamento, ele chega no Brasil, ele cai primeiro na mão do médico. Porque a indústria quer elevar o nível da compra, quer tornar o procedimento caro. Deixa eu lembrar de uma técnica que está chegando para o Brasil e que chegou com preço lá em cima, para vocês terem uma ideia. Bom, a criolipólise. A criolipólise, a radiofrequência. A criolipólise chegou a custar R$ 210 mil. A primeira máquina, que era da Advice, nós alugávamos, pagávamos R$ 1.600 para ficar 12 horas. Tem gente que fala assim, Deus que me livre. As minhas esteticistas, as minhas alunas, eu tenho aluna que comprou casa na praia, tá? Se chama Priscila Garcia Profeta. Quem quiser pesquisar ela aí nas redes sociais, pode pesquisar. Ela é de Guarulhos. A Priscila Garcia Profeta era uma dessas alunas da minha primeira turma, que locava a máquina por 12 horas, ficávamos ali 50 minutos com a máquina, tinha 10 minutos de intervalo de um cliente para o outro, você tinha que agendar para atender 12 clientes. Então, como nós vendíamos? A avaliação antecipada, recebi o dinheiro do cliente antecipado, para eu poder ter dinheiro para locar essa máquina, comprar as mantas eram mais caras naquele momento, R$ 50, R$ 45, hoje você compra uma manta por R$ 12, R$ 15, que é a película protetora, para quem não sabe. E hoje, uma máquina que custava R$ 210 mil e era alugada por R$ 1.600 e nós cobrávamos R$ 1.200 uma área de aplicação, então você ficava, às vezes, tinha menina que ficava 24 horas fazendo criolipólise, colocava por 24 horas, não dormia, era um cliente atrás do outro, gente, cliente de madrugada, não podia faltar porque ele já tinha pago metade, se faltasse ele perdia, né? E quando faltava, a gente ainda dava um jeito de colocar outro no meio, porque tinha fila de espera. Vocês não tinham noção da loucura que era. Mas no final do dia, você estava lá, com 10 pau livre, sabe? Com 8 mil, com 20 mil, depende muito de quanto você cobrava. Então, valia a pena. Eu adoro um equipamento quando ele chega muito caro. De verdade, eu adoro máquina que é cara, que fica inacessível, porque aí a gente começa a fazer uma seleção. Não é qualquer pessoa que vai trabalhar com ela. Aí depois chegou um determinado momento, eu mesmo tive minha máquina, paguei R$ 59 mil, um lançamento da HTM, uma boa máquina e tudo mais, maravilhosa, mas a partir daquele momento eu me arrependi, eu vendi a minha máquina com 6 meses. R$ 59 mil ficou muito acessível, eu comprei por conta do curso, não para atender, os cursos começaram a cair, não teve mais procura, eu comecei a alugar a máquina por um valor mais acessível para as meninas, bem acessível mesmo, a máquina começou a ter muita manutenção, porque era uma máquina um pouco mais frágil, ela não foi feita para ficar sendo transportada, como aquela máquina de R$ 210 mil, e hoje você compra uma criolipólise por 25 mil, 35 mil reais, já não é mais tão interessante. Aquela mesma aluna que cobrava R$ 1.600, ela hoje cobra R$ 50 para fazer uma criolipólise. E por que o curso começou a cair? Porque ficou acessível, porque caiu na mão do esteticista, caiu na mão do fisioterapeuta, caiu na mão de todo mundo. Quando você tem um produto elitizado, que ele é caro e fica mais na mão do médico, você acaba tendo esse diferencial. A partir do momento que qualquer pessoa... Gente,
Vocês devem ter visto, pelo menos eu na época soltei nas minhas redes sociais, não sei se aqui alguém me acompanha já há bastante tempo. Professora, nós tínhamos uma foto circulando de uma pessoa que fez uma promoção, que você comprava um frango assado e concorria a um sorteio de uma criolipólise e foi feito dentro do lugar que vendia o frango. Isso aconteceu, se não me engano, no Rio de Janeiro. Depois comentem aí se alguém de vocês aí sabe dessa história. Então, assim, defamou demais a técnica, o procedimento, não desmerecendo, mas, por exemplo, eu não sou um profissional que sou cabeleireiro. Já tive salão de beleza, fui casado com um cabeleireiro, nós administrávamos um salão de beleza. Eu sei tudo sobre salão de beleza, mas a parte prática eu não desenvolvi. Então, eu não sei pintar um cabelo. Sei todo o processo, mas não sou bom para aquilo, porque eu não me capacitei para isso. Eu sei gerenciar, mas não sou capacitado para isso. Então, eu não vou me atrever a comprar uma tintura e pintar o cabelo de alguém. Mas aí você via cabeleireiro, manicure, depiladora, indo lá, locando a máquina, fazia um curso rápido, às vezes você alugava a máquina, o cara que te alugava te ensinava na hora de entregar a máquina, na hora, e aí você saía aplicando. Tivemos queimadura, chegou um caso de uma queimadura para mim, terrível, que aconteceu no Tatuapé, em São Paulo. É um bairro classe média alta que fica na zona leste de São Paulo, onde nós temos a escola, a minha escola fica lá, né, a escola de cursos de aperfeiçoamento profissional, e chegou um caso para mim horroroso de queimadura, porque a pessoa não sabia. Deixou a pessoa com a criolipólise, saiu, voltou, quando voltou a menina estava passando mal. Eu cheguei a ter o áudio da pessoa mandando para o pai. Ela estava passando mal, vomitando, e aí quando tiraram já tinha dado uma queimadura com 2 feridas, um buraco horroroso. Então veja o absurdo. Então voltando, não é que é caro, você precisa analisar custo-benefício, fazer comparações, ok? Isso é muito importante. Então nós precisamos entender que tem cursos aí que visam empurrar a caneta, empurrar a mescla, sem o devido a devida informação, separação. É por isso que uma faculdade é um campo neutro, uma escola séria de aperfeiçoamento tem que ser um campo neutro. Eu tenho aqui diversos parceiros. A Smart, que é a marca dessa caneta, é minha parceira. O aluno que quer comprar, eu tento pleitear um desconto. A Mesodoctor, da Doutor da Estética, é uma empresa parceira minha, é uma caneta que trabalha um nível de pressão. Então, se você vai trabalhar, por exemplo, em entrega mais profunda, para trabalhar uma gordura, por exemplo, essa daqui vai ser boa, custa ali em torno de R$ 3.500, entendeu? Mas se você precisa trabalhar superficial e profundo, você já vai ter dificuldade com esse modelo de caneta. Ah, mas ela troca o bocal e você consegue trabalhar com as 2 seringas. Sim, porque ela também ela é híbrida, ela me permite trabalhar com o reticulado e me permite trabalhar com o cosmético. Tá? Então, não é que é ruim, muito pelo contrário, a qualidade desses materiais são de extrema qualidade, mas precisa ser um campo neutro para que o conhecimento chegue de forma adequada, para que vocês não caiam nessa enroscada, não saiam por aí comprando por comprar e depois tem aí essa decepção, tá? Então, nós podemos encontrar no mercado as réplicas custando algo em torno de 10% do valor de uma caneta com Anvisa. Isso é muito sério, tá? Mas você sendo pego por um fiscal da vigilância sanitária com uma réplica, a dor de cabeça é muito grande. Então, vale a pena comprar algo que eu possa trabalhar de verdade com tranquilidade. Aqui eu coloquei sobre custos dos produtos e consumíveis para que vocês possam entender, tá? Então, existe o custo médio de consumíveis por sessão, que hoje vai girar em torno de R$50 a R$60, envolvendo o custo da seringa, pode ser a de 30 unidades, ou seja, 0,3 ml, pode ser a de 50 unidades, que é 0,5 ml. Elas custam em torno de R$20, tá? Às vezes, comprando em grande quantidade, consegue comprar por um valor um pouco menor, mas é o custo médio. Aí nós temos o transferidor, ou adaptador, como chamam também, que vai ser essa pecinha que você vai colocar no frasco do cosmético, da mescla, para que você possa extrair o produto. Então, veja só, eu tenho que ter a seringa, tem que ter um transferidor também. Tem gente que quer economizar os R$20 do transferidor, e aí vai lá e pega uma seringa, olha só absurdo, pega uma seringa, aí vem aqui, ó, tira todo o êmbolo, essa haste da seringa, injeta o produto aqui, e aí vem e coloca novamente, perde-se um pouco do produto, tenta tirar o ar, e aí você vai trabalhar só para economizar R$20. Isso é um material estéreo. O transferidor é um material estéreo.
essa brincadeira de manusear aí com uma seringa um produto para evitar os R$ 20 pode contaminar o produto. Gente, a técnica com a pressurizada cosmética quase não tem intercorrência se você souber manusear. Um dos grandes riscos de intercorrência está na contaminação. E aí você, por uma economia de R$ 20, vai lá e traz uma contaminação para o cliente. É complicado, então não vale a pena. E a mescla cosmética, quando nós vamos fracionar, ela custa para você algo em torno de R$ 10, R$ 20. Lembra que eu falei que 4 ml, eu vou trabalhar poucas unidades ali, então uma hidratação de 2 unidades, 4 ml corresponde a 400 unidades. É muita coisa. Eu falei que normalmente para fazer uma face, pescoço e colo, eu vou dar cerca de 40 disparos. 40 disparos a 2 unidades são 80 unidades. Então, veja só, eu vou usar 0,8 ml de um frasquinho que vem 4 ml. Eu vou utilizar 80 unidades de um frasquinho que vem 400 unidades. Vai me sobrar aí para fazer mais 4 atendimentos, quase 5 atendimentos. Existe um risco de contaminação cruzada, então normalmente nós não vamos utilizar um frasco em vários clientes. Eu vou extrair o produto, vou descartar depois o adaptador, o transferidor que eu usei, a seringa também vou descartar, mas aquele produto que sobrou eu posso aproveitar numa próxima sessão naquele cliente, para evitar qualquer chance de contaminação cruzada. Mas existe a possibilidade de você fazer a utilização uma vez que você não contaminou aquele material. Então, isso é muito importante também, o profissional aprender a manusear tudo isso e fazer render. Então, quando você vai fracionar aquele frasco de mescla cosmética que você pagou R$ 40, R$ 60, R$ 80, você vai dividir pelo número de sessões que você vai conseguir fazer em um cliente. Então, cada unidade conta. Então, você pode pegar ali, por exemplo, R$ 40, você vai dividir por 400, e aí você vai descobrir o valor. E aí, se você disparou 80 unidades, você pode fazer aquele valor que você descobriu vezes 80. Você vai saber exatamente qual foi o teu custo operacional. Isso é muito importante, ok? Então, temos que levar tudo isso em consideração. Então, quando nós passamos a avaliar esse preço médio de tudo isso que nós temos aqui, nós vamos compreender que o meu gasto ali fica em torno de R$ 50, R$ 60. Porém, é interessante também avaliar essa questão técnica. Uma seringa ela tem uma vida útil médio de 25 disparos. E aí o que é engraçado? A pessoa não aprende isso na aula, ela não aprende isso de uma forma mais administrativa, e aí ela vira para a pessoa, faz de conta que eu vou atender a professora, eu viro para ela e falo assim, olha, eu vou fazer face e corpo e dou um preço para ela, achando que eu vou gastar apenas uma seringa. E aí eu resolvo, sei lá, dar 100 disparos. Depois de 25 disparos, é bem provável que o êmbolo ele vai travar, porque a gente fica usando tanto, ele esgarça, ele vai desgastar, e ele aumenta de tamanho, é até interessante, ele dobra de tamanho, porque ele esquenta muito e ele trava. Você perde o produto que ficou aqui dentro, você perde a seringa. Então, provavelmente, em 100 disparos, eu vou precisar utilizar 3, 4 seringas. Isso tem que entrar para minha conta na hora de passar o preço para o meu cliente, porque eu preciso levar em consideração o lucro. Olha só, já estamos passando aí do prazo. Então, isso é muito interessante também, ok? Então, aqui também, aquilo que eu já falei, hoje nós temos 5 marcas, são 6 marcas, está entrando uma marca agora com mescla cosmética, mas uma das principais aí que nós trabalhamos, vemos no mercado, Meso, Samani e Cosmobeauty foram as pioneiras, e aí depois entrou a Smart GR também, e outras marcas estão chegando com os produtos para pressurizada, e isso é bem legal, amplia a diversidade de tratamento, as possibilidades que nós temos hoje no mercado. Então, fiz aqui um cálculo para que vocês possam comparar. Aqui na tela eu estou calculando o custo que você teria para poder fazer um trabalho com ácido hialurônico reticulado, que eu falei que custa de 350 a 1.400, 1.200 reais, 1 ml do produto, tá? Você vai fazer um lábio que vai dar preenchimento, tá? Preenchimento, e aí se você gasta 1.400 reais em 1 ml, normalmente você pode fazer de 1,5 até 2 ml para fazer uma boca. Quanto que você vai cobrar do teu cliente? Esse preenchimento labial com ácido hialurônico reticulado, ele vai custar 2.000, 3.000 reais.
fica caro. Ah, mas pode durar 6 meses? Depende do organismo do cliente, ok? Então o custo é muito alto. E quem vai pagar para fazer o reticulado, particularmente eu acho muito melhor fazer na cânula, tá? Gente, eu trabalho com injetáveis, eu estou participando agora de uma pós-graduação de intradérmicos para profissionais esteticistas, é a primeira do Brasil, espero que aqui no Recife em breve chegue, que aqui a Unibra também tem essa visão de implantar, como é algo muito novo, envolve muita questão política, não é qualquer faculdade que começa a lançar isso, mas daqui a pouco vai virar moda, e eu torço muito para que vocês possam ter acesso a essa possibilidade, porque vai abrir caminho para nós dentro dos injetáveis, dos intradérmicos, tá? Então, não existe isso de que o esteticista não pode. A nossa lei, ela traz daquilo que a gente faz, né, e limita, o que ela não diz que não pode, fica uma brecha, tá? Ela pode não ter dito que pode, mas se não foi dito que não pode, aí fica uma brecha. Então, vindo uma pós-graduação, habilitando, dando conhecimento, a gente consegue abrir um caminho. Uma coisa que nós não podemos, que está na nossa legislação, invasivo. É uma outra coisa que eu preciso frisar aqui também. Tem gente que acha que invasivo é usar agulha, colocar algo com agulha. Isso é injetável. Invasivo é tudo aquilo que perfura órgãos internos. É isso que diz a lei, ok? Porque tem gente que fala, mas a pele é um órgão de proteção, é um órgão externo. Isso precisou ser diferenciado, por quê? Senão, a lei do ato médico, de 2012, ela proibiria, por exemplo, um micropigmentador de trabalhar. Por quê? Usa agulha, injeta, introduz o pigmento na pele. Um tatuador teria que ser um médico, ok? Um farmacêutico não poderia dar uma injeção, porque seria invasivo. A lei do ato médico disse que invasivos pertence ao médico. E o que é invasivo? Perfurou órgão interno, é invasivo. Tudo aquilo que adentra orifício é invasivo. É por isso que eu sou contra a técnica de ozonoterapia. Não pela técnica, pela forma que ela começou a ser difundida no Brasil, assim como foi a intradermoterapia pressurizada no início. Os professores hoje levam para dentro da sala de aula esteticista misturado com biomédico, com farmacêutico, com todo mundo. Esses têm conselho, conseguem brigar, se pode ou não pode fazer o injetável, mas embora não possa, porque está ali no ato médico, mas é uma questão deles. Eu sou esteticista, eu me envolvo com a minha lei, com aquilo que eu posso e o que eu não posso. Eu não entro no campo, na área do outro. Mas aí coloca todo mundo dentro de uma sala de aula, e aí está ali falando, por exemplo, sobre gordura. Que para você ter um bom resultado, você vai fazer um procedimento detox no seu cliente através de uma aplicação retal. Deita o cliente ali na maca, o modelo, e introduz no ânus dele o ozônio. Maravilhoso os resultados que os professores mostram. Isso é invasivo. Adentrou orifício, gente, é invasivo. Então, boca, ouvido, nariz, vagina, ânus, isso é invasivo. Não posso. Mas eu não posso trabalhar estética íntima? Fora. Não vai entrar orifício. Estética íntima é maravilhoso para que vocês possam entrar. Eu, particularmente, não gosto de trabalhar com estética íntima, porque é um trabalho feito com o público feminino, é uma área que eu não gosto de explorar muito, se é que me entendem. Mas é um mercado maravilhoso para que vocês possam explorar. Maravilhoso. São resultados incríveis de rejuvenescimento íntimo. Você pode trabalhar com a carboxterapia, vale ressaltar, fui eu quem peitou fiscal de vigilância sanitária, superintendente de vigilância sanitária, associação de estética, que hoje as associações, sindicatos, vai lá e fala assim, o esteticista pode carbox. Mas eu apanhei muito de 2015 a 2018, quando eu mostrava que podia, que não havia impedimento, e muitos diziam, já fui até, fomos até para a justiça defender uma aluna que foi impedida de trabalhar com carbox quando eu dizia que podia. Então, eu entendo muito de leis e sempre busco trabalhar com o meu aluno dentro da legislação. Quando há brecha, ele precisa saber dessa brecha, porque é uma brecha, você pode se dar mal. Então, tudo precisa ser muito transparente, muito claro. Então, existe um campo muito grande para que vocês possam explorar, existe uma possibilidade de crescimento e eu espero que vocês possam avançar nisso no futuro, como eu havia dito. Então,
tem a pós-graduação hoje em intradérmicos, isso avança muito, me possibilita trabalhar, por exemplo, com a toxina botulínica, com fios de PDO. Gente, vocês não têm noção de como é agradável trabalhar fios de PDO. Eu tive a possibilidade de receber o treinamento nos Estados Unidos e aqui no Brasil, e sou apaixonado pela técnica. É um material em PDO que ele é absorvido pelo organismo em questão de 6 a 8 meses, e aí ele acaba dando um efeito que pode durar de 1 ano a 2 anos para trabalhar a melhora da qualidade de colágeno na pele. É muito legal, é um efeito lifting. Vocês já devem ter visto algum vídeo, alguma foto. Isso é uma possibilidade para nós de mercado. Eu vou promover no meio do ano que vem, em São Paulo, um congresso de intradérmicos para esteticistas. Vai ser totalmente voltado para nós. A Carbox é um intradérmico. A hidrolipoclasia ultrassônica não aspirativa, que é um curso que nós podemos realizar, um procedimento que nós realizamos, que é injetar soro estéreo na gordura, e você vem com ultrassom convencional, e aí você potencializa o ganho de resultado. Inclusive, eu vou ter um curso no Recife, presencial, se não me engano, 16 de dezembro. É algo fantástico, de baixo custo, você gasta R$6 a R$8 de material, e você consegue entregar resultados tão bom quanto utilizar a intradermo pressurizada para gordura. Então, existem muitos mecanismos para que a gente possa trabalhar, independente de uma pós para isso ou não, existe um caminho aí para que você possa explorar, mas precisa entender de legislação, para que você possa se cercar de cuidados para não ser pego ali de uma forma indevida. Porque tem gente que fala assim, eu posso Carbox, legal, vai lá e começa a trabalhar. Mas aí, não tem coleta de lixo contaminado, não tem o material adequado para o descarte de pérfuro cortante, não tem o alvará de funcionamento, tá todo errado. Não adianta querer saber que você pode, se tem brecha, se tem segurança jurídica, se você está errado. Sua clínica vai ser fechada, vai ser multada, lacrada, independente de você poder ou não, você estava irregular dentro do seu espaço. Muitas vezes o fiscal fala, você não pode, mas ele está fechando o teu espaço, independente de você provar na justiça que você podia, estava indevido porque você tinha ali uma série de outros erros e equívocos. Já aconteceu isso com uma aluna minha. Prenderam a máquina dela de Carbox, lacraram, e aí ela entrou em contato comigo, e aí a primeira coisa que eu peço para o meu aluno, eu falo assim, me manda o auto de infração. Ela me mandou a foto, comecei a ler. A última coisa que tinha era dizendo que ela não poderia trabalhar com Carbox, mas foi identificado que ela não tinha o certificado visível no espaço. Se você é graduado, ter certificado, diploma tem que estar ali, tá? Ela não tinha material selecionado para material contaminado, separado do lixo convencional do lixo comum, não tinha essa separação. O material, o lixo que ela colocava, material contaminado, estava transbordando e material contaminado caindo no chão. Ela não tinha uma coleta com o órgão responsável da cidade para fazer a retirada daquele material. Ela tinha uma câmara de bronzeamento por luz UV, que nós sabemos que é proibido no Brasil. Ela fazia aplicação de enzima como lipostabil, que é proibido para médico lipostabil. Ele entra no mercado brasileiro de uma forma clandestina, ele vem pelo mercado negro. Nem médico trabalha com lipostabil porque é proibido. E ela fazia aplicação. E ela lá preocupada com Carbox, virei para ela e falei assim, queridinha, a sua máquina de Carbox aqui é a última coisa que vão se incomodar. Então, veja só, tem que tomar muito cuidado com esse respaldo. Então, aqui, rapidamente, o meu YouTube eu só tenho mesmo até 8h30, né? Mas não dá para estourar um pouquinho, não. Tem umas perguntinhas. Tá, também. Então vamos lá. Então, a questão da profundidade é muito, muito importante. Eu já falei um pouco sobre isso, mas olha essa foto, que legal. Aqui do lado esquerdo, eu tenho um teste na gelatina balística. Aqui eu tenho 5 unidades, que corresponde a 0,05 ml, feito com uma caneta que me entregou de forma superficial, e do outro lado, do lado direito, eu tenho uma entrega profunda, a mesma quantidade de produto. Observe que quando ele entra fazendo um pequeno canal, enquanto ele tem força, ele faz esse canal. Ele não sai dissolvendo ali logo na primeira camada. E aí, quando ele pede força, ele abre, forma essa nuvem cosmética. Isso é muito interessante. A maquete que eu iria mostrar para vocês. Nós trouxemos a técnica de pressurizada baseada na técnica convencional com agulha. Começou a ter muito erro aqui no Brasil, sabe por quê? Porque eles achavam que era só observar o que se fazia com a técnica com agulha e replicar com a pressurizada. Começou a dar um monte de caca, sabe por quê?
pegaram, por exemplo, a lipossoma de girassol. Gente, a lipossoma de girassol, ela é muito utilizada na intradermoterapia com agulha, traz um resultado bem legal, tem um custo acessível, mas o que acontece? Quando você vem com a agulha, vamos imaginar que aqui é a agulha. Eu venho com a agulha, chego aqui na gordura, eu injeto. Então, ele vai se espalhar na gordura. Observem aqui na foto do lado esquerdo, ou até na do direito, que quando eu disparo com a pressurizada aqui, mesmo que a nuvem cosmética se abra na gordura, que eu entregue em profundidade, se eu disparar a lipossoma de girassol, ela não vai passar aqui, ó, pela epiderme, pela minha derme, e aí quando chegar no tecido adiposo, é que ela iria expandir? Não seria esse caminho? Tá pegando o... Eu tô mostrando aqui, mas nem vi se no vídeo tava pegando. Tá. Então, o que acontece? Quando eu faço com a pressurizada a lipossoma de girassol, ela tem contato com a minha epiderme, com a minha derme. E a lipossoma de girassol, quando tem contato com essas áreas, ela é corrosiva. Ela necrosa o tecido. Então, nós começamos a ver um monte de erros gravíssimos por conta disso. Porque ela não foi feita para passar pela derme e pela epiderme e pela derme, e sim para atingir tecido gorduroso. Então, não é só olhar o que o médico faz e trazer para a pressurizada. Tem que entender dos ativos também, tá? Então, quando nós falamos de intercorrência, um dos grandes pontos que eu pego no pé do profissional é em relação à higiene, é de extrema importância, porque é uma das intercorrências que mais acontece dentro do nosso meio aí estético. Então, por isso, você precisa estar atento a isso. Outra intercorrência que acontece é a necrose, por conta disso que eu havia citado, por conta do ácido hialurônico reticulado, que é denso, pegar um vaso e acabar impedindo esse vaso de continuar levando sangue a alguma extremidade. Olha uma foto, olha que absurdo. Essa foto é uma intercorrência de uma aplicação provável de um produto que promoveu uma queimadura, uma lipossoma de girassol ou algum ativo parecido e trouxe esse tipo de lesão. Isso é muito importante que vocês conheçam. Hematoma acontece, tá? Depende muito da pressão, uma pressão exagerada, um volume muito grande, uma região aplicada de forma indevida. Então, das intercorrências, hematomas é aquele que a gente não vai se preocupar tanto, tá? Mas aqui uma intercorrência de lábio, porque ela foi aplicado dentro da marca d'água, na parte interna do lábio, não se faz aplicação na parte interna. A angulação na hora de aplicar, mesmo que você posicione no lábio, na parte seca, que é onde a gente aplica, dependendo da angulação, ela vai para a parte molhada e aí você tem esse hematoma, ou por conta do grande volume de produto, isso pode acontecer, ok? Uma lesão também pode acontecer por uso inadequado da caneta, ou trabalhar com uma seringa inadequada, ou tipo de veículo. Aqui é o caso, por exemplo, de uma intercorrência onde você machucou demais a pele, por quê? Você teve uma caneta com uma pressão muito forte, que ela foi desenhada para um produto denso, como eu havia dito, o produto muito fluido, pegou ali uma profundidade ou um volume muito grande, saiu rasgando a pele do cliente. Isso é muito comum. Manchas pós-inflamatórias também acontecem por conta de um produto, de um ativo, com uma tendência a manchar muito grande. Tem, infelizmente, uma das melhores marcas que tem vendendo aí mescla, tem um ativo liporredutor deles que costuma dar muita essa intercorrência, muito mesmo. A marca é maravilhosa, os outros produtos são excelentes da pressurizada, mas quando nós falamos de liporredutor, ela tem uma tendência a manchar muito grande. Então, nós precisamos aprender a lidar com tudo isso, tá? Eu não vou avançar aqui em questão do curso que eu ministro, depois vocês vão ter o meu contato, tá? Aqui o nosso certificado, como ele é emitido, tudo dentro das normas e exigências. Suporte nosso é algo que eu posso bater no peito para falar. Quem sabe, quem já fez um curso comigo sabe disso. Praticamente 24 horas eu vivo à disposição do profissional. Se eu estou na balada, tô com o meu telefone, mandou mensagem no WhatsApp, de meia hora eu vou lá, dou uma olhada. Aqui mesmo eu fico agoniado. Eu tô aqui com vocês há quase 2 horas. Da hora que eu sair daqui, provavelmente já tem alguém pedindo algum suporte. Então, o tempo todo, vocês acabam tendo suporte conosco, de segunda a segunda, tá? Nossa formação inclui 3 cursos. Antes eu dava habilitação, e aí você poderia fazer a especialização em harmonização facial e poderia depois fazer a corporal. Hoje você compra e acaba levando
os três. Então, é um combo, a gente não vende de forma separada. Olha um resultado que eu queria mostrar para vocês de uma técnica, de uma aplicação. Aqui é o famoso Skin Buster, foi feita uma aplicação em sala de aula, uma dose baixa de uma unidade, porque nós não tínhamos tempo ali de acompanhar a modelo, que no caso era uma aluna, uma esteticista, mas olha como melhorou a qualidade de pele dela com uma aplicação. Nem chegamos no potencial ali de entregar 2, 3 unidades. Foi uma unidade por ponto e já é possível notar essa melhora. Olha aqui um trabalho de 4 ciclos, 4 aplicações de um trabalho corporal. Observe como a gente favoreceu a modelagem desse corpo. Então, foi um trabalho de 4 ciclos. Esse ciclo aí eu dei um intervalo de 30 dias entre um disparo e outro. Então, em 4 meses, nós tivemos um resultado excelente. Olha uma aplicação. Próximo à área dos olhos também, preenchimento de ruga. Olha aqui, uma aplicação de lábios. Inclusive, esse menino, ele estuda aqui arquitetura, se eu não me engano, arquitetura, e ele era meu assistente, eu acabei utilizando ele como modelo. Foi também baixo volume, um lábio masculino, com um produto volumizador. Quando nós usamos o ácido hialurônico o ácido hialurônico não reticulado, cosmético, nós estamos trabalhando volumização e não preenchimento. Isso é muito importante também. Anotem o meu contato para qualquer dúvida e vamos às perguntas, então, que a professora vai me passar. Eu já tinha até passado o seu Instagram. Ah, que perfeito. Vamos lá. Perguntaram se existe a manutenção das canetas pelos fabricantes. Perfeito, boa pergunta. Sim, quando você compra uma caneta, ela tem uma validade, uma duração, uma garantia de 12 meses, de 1 ano, e uma garantia de 10 mil disparos. Só que ela não vem com contador. Então, eu posso ter dado 10 mil disparos, ela vai quebrar ali, ter algum problema, e eu tenho essa garantia por conta dos 12 meses. Mas existe sim a manutenção, você pode mandar, normalmente é uma mola, e eles trocam a mola, fica algo em torno de R$200, R$300, vai depender muito da empresa. Tem empresa que nem faz a manutenção, troca a caneta, é bem interessante. É possível fazer rinomodelação com a caneta? Não é possível. Tem uma empresa que eu respeito muito que lançou um produto para essa finalidade, mas por que não é possível? Porque você não tem densidade no produto para modelar. Não tem. Então, não é disparar um produto fluido que você vai conseguir essa modelação. Então, eu posso afirmar para vocês que não existe rinomodelação na pressurizada cosmética. Não tem. Ah, eu posso rinomodelar com ácido hialurônico reticulado? Poder você pode. Eu costumo dizer que poder você pode. Dever é que eu já não sei. O risco de necrose é muito grande. Com a cânula isso já é grande, imagine com a pressurizada. E é preciso o uso do anestésico para fazer? Não dói, gente. É tranquilo. O que incomoda é o liporredutor quando ele tem cafeína. Depois que ele entra, começa a queimar. Mas não é um queimar insuportável, tá? O disparo, ele é desconfortável quando é na região de osso. Então, você tem que... Eu sugiro dar uma pinçada. Ó, você faz assim, pinça, e aí encosta e dispara. Porque se você deixar a pele reta, você pode encostar e disparar, o tranco que ela dá, bate um pouquinho e dói, tá? Mas se você fizer uma pinça, não é pinçar espremendo não, mas só fazer um levantamento e encostar e disparar, torna mais confortável, porque não tem aquela batida, aquele impacto. Mas não é doloroso, não é doloroso. Isso eu posso afirmar para vocês. Tem gente que vai falar assim, eu assustei, incomoda um pouco, mas eu acho que o barulho é que faz mais um assusta muito, né? E quando bate no osso, aí dói, aí dói. Se o investimento das seringas são altos? Não, a seringa custa R$20, 18, 25, tá? Aí depende, se comprou em quantidade, em caixa, fica mais barato. Tem gente que compra sem Anvisa, direto da China, paga R$10, R$5. Lembrando que tem que ter registro na Anvisa, tá? Então, não adianta comprar por fora, que se você for pego lá, a multa é alta, salgada. É possível fazer a técnica Top Model Look com pressurização? Top Model Look. Não conheço essa técnica. O que acontece? Tem gente que cria muito nome. Às vezes eu conheço a técnica, não conheço o nome. Eu acredito que seja aquele esculpir, deixar a mandíbula mais... Não, você consegue fazer contorno de mandíbula, mas você não vai trazer preenchimento. Tá? A gente consegue fazer um contorno, mas não é a mesma coisa que trabalhar com a cânula. Então, por exemplo, o meu rosto, para eu ficar com ele com a mandíbula mais quadrada, mais masculinizada, somente cânula, tá? Porque você tem que enfiar essa cânula e aí você vai esculpindo de verdade. A pressurizada, ela pulveriza o ativo.
enquanto que a cânula, ela vai injetar ali. Então, nós estamos falando de um produto com densidade diferente. Quando você vai fazer, esculpir esse maxilar, você precisa de um produto, ainda que seja o reticulado, que eu falei que você pode usar na pressurizada até 20 miligramas, mas você precisa de um superior a 20 miligramas para poder fazer esse esculpir de uma forma melhor. Uma perguntou sobre onde eu lhe encontro para fazer os cursos, né? Eu moro no Recife, em Boa Viagem, embora eu não esteja dando curso de forma presencial. Sabe por quê? Porque o presencial normalmente é dado em 1 dia, 2 dias. O conteúdo do meu curso, ele é dado em 9 meses. Gente, olha a quantidade de material. São 3 livros. São muitas técnicas. Só de teoria, eu precisaria ficar 1 semana em sala de aula com vocês. Então, o online, ele facilita muito por conta disso, tá? O que acontece? O que eu consigo normalmente fazer? Se eu tiver muitas pessoas do Recife fazendo o curso, vai fazer no online, posso agendar um dia, sei lá, 4 horas, para a gente só tentar praticar ali, vocês pegarem na caneta, para quem não tem a caneta. Mas, de verdade, é como eu falei, é muito simples. Regular, encostar na pele e disparar. O segredo está no mapeamento. O livro, que vocês não fazem ideia, ele é muito, muito detalhado, com muitas fotos. A gente tem questão de mapeamento para que vocês entendam o ponto de aplicação, as intercorrências. Aqui, quando eu pego, por exemplo, uma face, ele vai, ó, totalmente detalhado para vocês o ponto, né? Então, é algo que não existe no mercado, nem no Brasil e nem fora. Eu fiquei realmente trabalhando durante 3 anos em cima do material, e aí acabei lançando o livro, tá? Mas é só no online. É legal porque você compra, vem um combo, vem um kit, vem produto, vem mescla de teste, vem a gelatina balística, vem a seringa, só não vem a caneta. Mas vem o liquid teste, vem os livros, vem produto para você higienizar a pele, vem produto para você fazer pós, vem o produto já, a mescla cosmética para você treinar no modelo, no seu cliente, vem o liquid teste para você treinar na gelatina balística. Não existe isso no mercado, nem no Brasil e nem fora. É bem diferente mesmo. Tenho certeza que vocês vão se surpreender com a qualidade do curso. Amei. De perguntas. Elogio, você vai ver um monte. Eu vou passar para você. Obrigado, fico feliz. Espero que eu tenha atendido aí a expectativa. E perguntaram sobre um site que possa indicar para a compra dos materiais. Não, o que acontece? Curso, acho que deve no ter, curso, vocês contam muito com o suporte, gente. A gente tem uma plataforma completa. Tudo que vocês têm de dúvida eu registro, porque, por exemplo, se você tiver um problema amanhã e falar assim, mas você me falou isso, fica tudo registrado em sistema. É como se fosse realmente um call center. Você entrou em contato comigo, eu te respondo, eu posso estar na praia, eu te respondo. Chegou no escritório, eu vou tabular, eu vou entrar no teu registro, eu vou cadastrar a sua dúvida para acompanhar tudo certinho. Então, quando você tem dúvida de onde comprar, eu vou te direcionar para um melhor parceiro. Se você escolher e falar assim, eu quero comprar essa caneta, eu vou te indicar para um parceiro que consiga um desconto, que facilite o pagamento, a mescla cosmética, a mesma coisa. Então, é tudo dessa forma. Não tem um site que eu diga, vai lá, entre e compre, porque não funciona dessa forma. Primeiro você tem que saber aquilo que você vai comprar, qual é a finalidade. Tem aquela questão que eu falei da mescla que mancha. Eu não estou aqui para falar mal de nenhuma marca, mas isso é abordado dentro da aula para que vocês entendam e evitem esse tipo de transtorno, porque manchou a pele do cliente, 30, 60, 90 dias tentando recuperar essa pele, e às vezes não fica 100%. Ok? Então, é isso. Quem tiver dúvida, quem quiser saber sobre o curso, adquirir o curso, eu não gosto de falar de valores, porque é uma aula que fica gravada aqui, né? Então, amanhã pode não ser aquilo que havia sido combinado, mas eu garanto para vocês que não é o curso mais caro, muito pelo contrário, não é o mais barato, até porque, como eu falei, vem um kit, vem toda uma preparação, mas vocês se surpreendem quando vocês descobrem o valor do curso, porque tem gente que acha, é R$2.000, R$3.000, R$4.000, não é nada disso. Você já imaginava isso? Não. Tem um curso aí que custa R$4.000, é um dia de curso, e as pessoas saem de lá e falam assim, ganhou uma apostila de 10 páginas. E aqui não, você realmente tem um material de qualidade. Investimento que vale a pena. Exatamente, tá? Então, entre em contato comigo, caso ficou alguma dúvida que eu possa esclarecer. Eu tenho um PDF que tem tudo isso aqui que eu passei para vocês. Então, quem falar assim, eu quero obter informações, eu quero saber o preço do curso, eu mando o PDF, são 20 e poucas páginas, com todas essas informações, e mando ali o valor do curso e o kit, o que acompanha, para que vocês possam conhecer. Perfeito. Ok? Professora, quero agradecer o convite. Eu que agradeço. Quero agradecer quem esteve conosco no ao vivo, isso é muito importante, é um prestígio muito grande
acompanhar no ao vivo, porque eu entendo a dificuldade, agradeço quem for assistir aí a gravação e fico à disposição de vocês. Que coisa boa. E, gente, sucesso para vocês. A turma é do quê? Primeiro semestre? Tem vários períodos. Tem vários períodos? É. Gente, eu desejo do fundo do coração que vocês arrebentem quando saírem para o mercado, arrebentem de forma positiva e não de uma forma negativa, que vocês possam ter muito mais sucesso do que eu tive dentro da estética. Eu não me arrependo de ser um esteticista. Eu vejo muito esteticista falando, vou fazer a faculdade tal, para poder trabalhar com injetáveis. E eu sempre falei, tenha paciência, a gente vai evoluir, a gente vai galgar, a gente vai conquistar dentro daquela nossa área. Eu escolhi estética, eu estou na estética, eu estou felicíssimo com estética, me realizei na estética, estou galgando dentro da estética, com muito estudo, com muita responsabilidade, com paciência, e estou vendo uma transformação dentro do mercado, mas essa transformação vai vir para quem estuda, se habilita, para quem investe, para quem dá continuidade. Então, saiu da graduação, faça uma pós, saiu da pós, tente um mestrado. Eu não encontrei um mestrado de estética aqui dentro do Brasil que me satisfazesse, por isso que eu fui fazer um mestrado fora do país. Enfim, o caminho é este, mas não pode parar de estudar e desejo que vocês façam muito sucesso, que vocês vão além daquilo que, graças a Deus, eu consegui ir dentro da estética, porque vocês já nasceram ali, já dentro de uma graduação, né? Principalmente para os mais novos aí, que não veio de cursos livres. Acredito que tem a gente fazendo a faculdade, mas que já trabalha. Isso. Mas aquele que falou assim, não, acabei de descobrir que eu quero estética, entrei na faculdade, você está começando pela porta da frente, por um caminho que eu não iniciei. Eu iniciei por curso livre, foi muito sacrifício, foi do básico, foi crescendo, correndo muito atrás dessa informação, mas com muita sede. E vocês já caíram dentro de uma infraestrutura que eu falei para a professora quando eu cheguei aqui, eu falei, gente, que faculdade linda, que estrutura maravilhosa. Eu não conheci a estrutura de laboratório de vocês, mas pela qualidade do ambiente que eu estou vendo aqui, vocês podem ter certeza que vocês estão realmente num ambiente que é capaz de lhe entregar muito conteúdo. Infelizmente não é possível, pela melhor estrutura que se tenha, não é possível entregar tudo, tá? Isso em qualquer curso, em qualquer universidade, vocês sempre vão ter um direcionamento. O restante é você que corre atrás. Quem faz a faculdade é o aluno. Isso. Obviamente que a infraestrutura conta muito, mas não adianta disponibilizar tudo isso se você não corre atrás, se você não faz. Perfeito. Ter um bom laboratório, ter boas marcas de cosméticos, se numa aula prática você está ali desinteressada, então é você quem vai fazer o teu futuro. E eu desejo que o futuro de vocês seja extremamente brilhante. Essa pandemia, gente, olha, falando um pouquinho de pandemia, muitas alunas tremeram quando nós entramos na quarentena. Eu criei um grupo que a gente teve ali, que se chamava Elite, para trabalhar o lado empreendedor. Tinham meninas chorando, desesperadas. E no meio da pandemia, em porta fechada, a gente aprendeu a lucrar, a fazer teleatendimento, teleavaliação. Vocês não têm noção. Nos reinventamos. Recentemente voltamos a atender e eu vejo meus parceiros da indústria cosmética, eu tenho uma empresa de cosmético, eu vejo da indústria de eletro, falando assim, Everton, a HTM, que é uma grande marca, parceira minha, falou, nós estamos com uma fila de espera na produção de equipamentos de 70 dias. Sabe por quê? Porque o pessoal voltou comprando muito. Então, o mercado aqueceu novamente. A gente voltou melhor do que estava quando entrou na pandemia. O mercado da estética, ele é um mercado super aquecido. Ele é um mercado que tem espaço para crescer, mas ele é muito carente de bons profissionais, de profissionais com formação. Então, eu tenho certeza que vocês já vão sair, pelo menos ali, ó, um pezinho à frente de muita gente no mercado. Agora, não pode sair e ficar parado. Tem que continuar. Verdade. Ok? Verdade. Grande beijo no coração de vocês. Muito sucesso e até uma próxima. Amém. Quero muito ver você aqui, viu? Só convidar, estaremos aqui. Para mim é uma satisfação. Já pediram muito, até curso de extensão já pediram. Olha aí, que maravilha. Vamos torcer, né, gente? Vamos torcer. Beijos. Estava preocupada, sabe o quê?